Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio te saúda com a paz do Senhor Jesus e estamos começando mais uma edição do programa Viva em Cristo. Você que nessa hora está sintonizado na Nova TV, no canal 14, desde já o meu muito obrigado pela tua audiência. Eu não tenho como retribuir, mas o dono da obra tem. O dono da obra é o Senhor, Ele pode todas as coisas. Amém? Meu muito obrigado. Eu não posso falar às vezes nomes que eu me lembro de alguns e me esqueço de outros. Eu preciso ser justo, né? Então a todos aqueles que me param na rua, me cumprimentam, me abraçam, meu muito obrigado. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, tá? Que Ele possa fazer tudo aquilo que vocês precisam e merecem em vossas vidas. Eu não posso, mas Ele pode. Amém? Meu muito obrigado. Daqui a pouco, então, palavra do Senhor, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões, ali na Igreja Viva em Cristo, é Rua Carlos Alberto Browne, número 29. É subindo ali para o bairro das Brownes, quando termina a Rua Monte Líbano. A Rua Monte Líbano é aquela que tem um termômetro ali, naquela pracinha ali que começa a Avenida Alberto Browne, ok? Ali, subindo para as Brownes, ali você localiza a Igreja Viva em Cristo. Amém? E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda ali no nosso meio. Venha ser ministrado pela palavra do Senhor, venha ser ministrada pela palavra do Senhor. Nós precisamos sermos ministrados pela palavra do Senhor. Às vezes você já tentou tanta coisa e tanta coisa não resolveu, não deu certo. Ou já passou por tanta denominação e tanta denominação não deu certo, porque às vezes nós não precisamos de mais uma denominação. Nós não precisamos experimentar mais isso ou mais aquilo. Nós precisamos da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não muda. Não tem como. Então, através da palavra, Deus age através da sua palavra. A palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Ela gera fé em nós. E através da palavra, nós conseguimos prosseguir na nossa caminhada, porque o Espírito Santo do Senhor, ele faz a obra interna quando nós cremos na palavra de Deus. Ok? Então, pastor, mas me prometeram isso e aquilo. Quem prometeu? Deus ou alguém que estava falando no nome de Deus? Que nem sempre todo mundo que fala no nome de Deus, Deus está falando. Eu posso usar o nome de Deus aqui para um monte de coisa, e Deus não mandou eu falar nada. Sou eu que estou falando. E naquilo que eu falo, nem sempre Deus tem compromisso. Ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso que eu falo, nós precisamos ser ministrados pela palavra de Deus. Quantos movimentos começaram e acabaram? Quantos modismos vieram e já foram embora? Mas a palavra de Deus, ela permanece. Então nós precisamos da palavra do Senhor. E às vezes você já rodou, desculpa eu estar falando isso, mas Deus pode estar me usando para trazer uma verdade sobre a tua vida. Às vezes você já passou A, B, C, D, E, F, e G e H, já está chegando no I, dali a pouco chega no J, não é isso? Já rodou conforme diz as 7 freguesias. Respira, estaciona, respira, fala assim, agora eu vou pela palavra. Mas falaram para mim fazer isso que ia dar certo e não deu. Foi Deus que falou? Ou foi alguém que disse para você fazer? Nem sempre o que a gente ouve é Deus que está falando. Porque às vezes o homem, por mais bem, eu não estou falando que são pessoas mal intencionadas, não me entenda errado. São pessoas muito bem intencionadas, mas às vezes nós, por força de expressão, falamos algo, dizemos coisas que Deus não vai ter compromisso de fazer aquilo, por mais boa intenção que nós temos. Não é que a gente quer enganar os outros, mas às vezes no calor da eloquência,
nós falamos alguma coisa que falamos por nós mesmos. E nem sempre aquilo que nós falamos por nós mesmos, Deus faz acontecer. Porque, em primeiro lugar, Deus cumpre a palavra dele. O Ezequiel, lá o profeta do Antigo Testamento, Deus fala assim para ele: eu velo em cumprir a minha palavra. Não é isso? Melhor dizendo, Jeremias: eu velo em cumprir a minha palavra. Deus vela em cumprir a palavra dele. Deus cumpre a palavra dele. Deus, ele se empenha em cumprir a palavra dele. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Então, não me entenda errado. Eu falo por amor à sua vida e por amor à palavra do Senhor. E longe de mim querer dizer que A, B ou C está certo ou está errado. Não é isso. Mas nós precisamos estacionar, ponderar, analisar e irmos pela palavra do Senhor. Ok? É um conselho, pastor Jonas. E longe de mim, eu não sei nada melhor do que ninguém. E nem pior, porque eu vou pela palavra. Ok? Você não vai ver o pastor Jonas mudar o disco de uma semana para outra. Agora vai ser assim, agora vai ser... Não, vai ser pela palavra. Eu não vou virar o disco. Quem me conhece sabe que eu nunca virei o disco, eu nunca mudei o naipe. Eu vou pela palavra. Amém? Eu digo sempre algo. Pela palavra de Deus, não tem como dar errado. Pela palavra de Deus, não tem como dar errado. Ok? Então, que o Senhor nos abençoe nesses poucos minutos que nós temos aí para discorrermos acerca da palavra do Senhor. Amém? Rua Carlos Alberto Brau, número 29, é o endereço da Igreja Vive em Cristo. Sexta-feira, a sexta-feira da Vitória, às 19h30 e aos domingos, às 19h15. E você que está afastado, volte correndo, porque o Senhor está de braços abertos, de coração aberto, para te receber, para terminar tudo aquilo que Ele começou sobre a tua vida. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor e com certeza algo de bom, de extraordinário aqui para mim e para você. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus dá aqui instruções, últimas instruções aos discípulos, explicando diversas coisas. Jesus fala que Ele é a videira, que sem eles não podiam fazer nada, precisava que os discípulos estivessem em Cristo para que o fruto daquilo que eles iriam dar continuidade permanecesse. Jesus declarou que eles estavam limpos pela palavra. Aqui no capítulo 15 é algo maravilhoso. E no versículo 7, o Senhor Jesus, por isso que eu falei isso aqui, antes de eu trazer a palavra, o Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, o Senhor declara aos discípulos: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele instrui os discípulos, e vou ficar com a minha Bíblia aberta aqui, Ele instrui os discípulos e declara algo maravilhoso: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, aqui tem princípios aqui para a gente discorrer, É preciso estar em Cristo. É preciso servir a Cristo. Servir a Cristo é algo maravilhoso. Servir a Cristo é algo tremendo na vida de uma pessoa,
né? Servos do Senhor, servos de Cristo, não servos de uma religião propriamente dita, mas servos do Senhor Jesus, servos do Deus vivo, obedientes à sua palavra. Por isso que eu disse aqui que às vezes, né, por força da eloquência, nós falamos algo que o Senhor simplesmente Ele não vai fazer. Né? Mas o Senhor disse que Ele faz quando nós estamos nele e a palavra dele estivesse em nós. Pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então, o primeiro princípio é estar no Senhor. Né? Existem coisas nas nossas vidas que às vezes nós precisamos abandonar. Não é? O Senhor Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Ele falou isso. Deus diz na palavra dele que nós não podemos cochear entre dois caminhos. O Senhor disse que a mesma fonte que jorra água boa não pode jorrar água ruim, não é? Então, na nossa caminhada, algumas bagagens desnecessárias, elas vão ficando para trás, né? A gente vai deixando. Jesus falou que aquele que quer servi-lo e segui-lo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então tem coisas que na nossa caminhada é imperativo que a gente vai deixando para trás. E deixando a palavra de Cristo entrar na nossa vida, deixando a palavra de Cristo tomar primeiro lugar na nossa vida. Porque aí nós vamos analisar de acordo, né? O apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Nós vamos analisar pelo um prisma diferente daquele que às vezes nós analisávamos há 10, 20, 30 anos atrás. Nós vamos ponderar de uma forma diferente. Nós vamos analisar de acordo com a palavra, de acordo com as diretrizes que o Senhor, Ele nos orienta. Então, a primeira coisa, Jesus falou, falando para os discípulos, se estiverdes em mim, se, não é obrigado, se, é para quem quiser. O Senhor respeita a nossa, né, o nosso arbítrio, por assim dizer, né? A soberania de Deus, ela não invalida o nosso livre-arbítrio, ok? Deus é soberano, mas a soberania dele não aniquila o nosso direito de escolha. Então ele falou, se estiverdes em mim, se, você não é obrigado, nem eu e nem ninguém, mas se nós optarmos por servirmos a Cristo, tem coisa boa de Deus para acontecer na nossa vida. Tem coisa boa do Senhor para acontecer, para vir sobre as nossas vidas, para se manifestarem sobre a nossa casa. Em primeiro lugar, é onde nós vamos passar a eternidade, é na presença de Deus. Nós precisamos escolhermos isso, não é? A Bíblia aponta 2 caminhos para a eternidade: a presença de Deus ou fora dela. E nós analisamos o que é melhor para mim. Evidentemente, presença de Deus, presença do Pai, algo maravilhoso. Então, mas Ele não obriga ninguém, né? Tem coisas que nós precisamos decidir, tem coisas que nós precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor e da sua palavra. Amém? E Ele está falando isso para os discípulos. Olha, se vocês estiverem em mim, esse é o primeiro princípio, estar em Cristo. Ter Cristo, né, na nossa vida. E isso é para todos.
O Senhor não é exclusividade de 1, 2, 3, não existe isso. O Senhor Jesus veio para todos. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ok? Então, nem todos querem. Ok, isso há de se respeitar, conforme eu disse. Mas a verdade é que o Senhor veio para todos. Né? Deus, ele sabe que o ser humano, ele faz as suas escolhas. Cada um escolhe o que, né? Quando você vai comprar uma roupa, você escolhe o que você acha melhor para você, um sapato, não é isso? Um relógio, um livro. Você escolhe o que... Deus, ele sabe que o ser humano, ele por si só, ele tem condição de fazer as suas escolhas. Por isso Deus não obriga ninguém, mas o Senhor dá a dica, né? E é bom a gente pegar as dicas do Senhor para a nossa vida, para sermos abençoados. Não é isso? Então, se estiverdes em mim, primeira coisa, querido, você que me assiste, estar em Cristo, ok? Segunda coisa, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a palavra de Cristo, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele nos oferece como sua palavra, inerrante, verdadeira, viva, eficaz, gloriosa, maravilhosa, tremenda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é tremenda, porque ela vem de um Deus maravilhoso. E eu disse aqui esses dias, aí você vai me falar, puxa, pastor Jonas, mas a Bíblia, ela foi escrita por homem. E eu sempre digo, mas Deus tinha que usar quem para escrever a Bíblia? Escreveu a Bíblia, né? A Bíblia foi endereçada para ser humano. Se você recebe uma carta na sua casa escrita por, sei lá, por um leopardo, como é que um leopardo vai se comunicar com você? Ele tinha que usar homem, ele quer falar com homem, não é? Deus, para falar com o homem, usa quem? Homem, porque Deus fala do jeito que o homem entende. Quando ele dá as tábuas da lei lá em Moisés, no Monte Sinai, quando ele dá as tábuas da lei, ele deu para quem? Quem ele usou? Foi Moisés. Moisés era o quê? Um homem. E Deus fez o quê? Escreveu aquilo que eles entendiam. Deus não colocou, não levou um anjo ali de fogo e... Não. Deu as tábuas da lei a Moisés, tábuas de pedra. Porque Deus fala do jeito que o homem entende. Então Deus tinha que usar o homem para escrever a Bíblia, porque ela foi endereçada a homens. Mas se você analisar a palavra do Senhor, ela não vai se contradizer. E se você pegar os escritores da Bíblia, eles são separados por séculos um do outro. E parece que eles estavam um do lado do outro quando um escrevia uma coisa que o outro escrevia a mesma coisa. É tremendo. Então, passa a estudar para você ver, você vai ver que coisa maravilhosa. A Bíblia não foi escrita em um ano, ela demorou séculos, depois ela foi compilada. Então, Davi escreveu, Samuel escreveu, Lucas escreveu, Paulo escreveu, Pedro escreveu. Olha só, não é? Moisés escreveu, Amós escreveu, Malaquias escreveu, Obadias escreveu, Miqueias escreveu, Zacarias escreveu, João escreveu. Não é isso? Judas escreveu. Então você vê séculos falando a mesma coisa, né? Tendo Cristo como personagem central. O Deus que se fez homem, o Cordeiro de Deus, como personagem central da sua palavra. Por isso que Jesus falou, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra de Cristo precisa estar nas nossas vidas. Perdão.
A palavra de Cristo precisa estar guardada nos nossos corações, para que nós possamos viver de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor, nós temos intimidade, comunhão com o Pai. E quando nós oramos ao Senhor, Ele atende a nossa oração. Ele traz resposta sobre a nossa vida. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Então, as palavras do Senhor, a palavra de Deus, precisa estar em nós. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ok? Palavra do Senhor. Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Coisa maravilhosa. Como que Deus é bom e nos dá instruções para guardar a sua palavra, porque Ele deseja nos abençoar. Preciso que a palavra de Deus esteja na nossa vida. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele compara a pessoa que ouve, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é ouvir e praticar. Jesus, ele diz que aquele que ouve a palavra dele e pratica a palavra dele, ele compara o homem prudente que cavou fundo e edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ou seja, o homem prudente que ouve e pratica as palavras do Senhor. Então, seja ouvinte, mas também seja o praticante, ok? E não tenha dúvida quanto à palavra do Senhor. Conforme eu disse aqui, mas ela foi escrita por homem. Lógico, não é? Você recebe hoje um WhatsApp. Quem escreveu o WhatsApp? Foi outra pessoa do outro lado. Ou mandou uma foto para você, mas foi outra pessoa do outro lado lá, né? Não vai ser um pombo correio que vai... Não, vai ser outro ser humano. Um ser humano se comunica com outro ser humano do jeito que o outro ser humano entende. Assim é a palavra de Deus. Deus fala do jeito que o homem entende. Por isso o homem escreveu a sua palavra. Amém? Mas é importante crer. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada por Deus. Ok? Ela é inspirada. Os autores, os escritores, melhor dizendo, foram humanos, mas o autor, ele é divino, ele é celestial, ok? Aí Jesus fala, você está em mim e a minha palavra está em você, você pode pedir o que você quiser que eu vou fazer, né? Que Deus vai fazer, mas pedir o que você quiser o quê? Qualquer coisa? Não, aquilo tudo que está dentro da vontade de Deus para a tua vida. Nós pedimos a Deus aquilo que não fere o caráter de Deus, que não vai contra a palavra dele, que não vai contra as leis estabelecidas. Nós pedimos a Deus. E Deus, ele é um Deus que age de uma forma ordeira, de uma forma abençoadora, né? Porque eu posso pedir tudo. Pode pedir tudo aquilo que se enquadra dentro do escopo de uma pessoa cristã, de uma pessoa obediente à palavra de Deus, uma pessoa que ouve a palavra de Cristo e pratica a palavra de Cristo, ok? A gente não vai sair pedindo coisa mirabolante a Deus, porque Deus não tem compromisso nisso. O compromisso de Deus é em fazer aquilo tudo que está dentro da palavra dele. Não é? Por isso que muita gente se frustra. Mas eu pedi a Deus e Deus não fez. Espera aí, mas o que nós pedimos a Deus? O que nós colocamos na presença de Deus? Não é isso? O Senhor Jesus falou para a gente não usar de vãs repetições. Até porque Deus já sabe aquilo que nós precisamos. Não é?
Então, que o Senhor te abençoe. Primeira coisa, está no Senhor. Segunda coisa, a palavra dele está em você. Aí você pode orar, pedir a Deus uma cura, um livramento, a bênção de Deus sobre a tua casa. Isso tudo você pode pedir, né? Que Deus faça justiça na sua vida, porque Ele é um Deus justo, ok? Deus é maravilhoso. Que você, a cada dia, e eu também, estejamos, não é, ouvindo e praticando a palavra de Deus. E mais importante, ter o Senhor Jesus nas nossas vidas, é o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso Salvador, o nosso Senhor, não é isso? Que na pessoa do seu Espírito Santo bendito tem caminhado com cada um de nós, tá? Se você precisa de uma cura, peça ao Senhor. Precisa de uma libertação, peça ao Senhor. Precisa que Deus venha agir poderosamente na tua vida, peça ao Senhor, porque há poder no Evangelho do Senhor para abençoar vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida grandemente, para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Nós vamos orar nessa hora, ok? Pai, muito obrigado por mais uma edição do programa Viva em Cristo. E eu, como ministro da tua palavra, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar essa vida, esse irmão, essa irmã, esse homem, esta mulher, que do outro lado da tela pede, Senhor, um socorro, pede uma direção, pede um livramento, um milagre, se necessário for, porque o Senhor é o Deus do milagre. Eu peço que o Senhor venha agir sobre as suas vidas, ó Pai, de uma maneira maravilhosa, grande e poderosa, fazendo aquilo, Senhor, que elas merecem e necessitam diante da tua presença. Pai, que o Senhor possa abençoá-las poderosamente, no nome de Jesus. O Senhor venha abençoar o Brasil, o Senhor venha, meu Deus, abençoar o Rio de Janeiro, abençoar Nova Friburgo, o Senhor venha abençoar as autoridades constituídas, abençoar a tua igreja, o teu povo, e que o Senhor venha passar essa pandemia, Senhor, de uma vez por todas, e que haja a tua bênção, a tua paz, que haja, Senhor, as tuas maravilhas sendo comunicadas ao teu povo, pois assim eu creio e te agradeço, Pai, nosso muito obrigado, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Muito obrigado pela tua audiência. O pastor Jonas Sérvio vai ficando por aqui. Até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz e que Deus te abençoe.